Doutor, eu tenho retocolite ulcerativa. Me explica um pouquinho sobre. Olá, sou o Dr. Guilherme. Vamos falar hoje sobre a retocolite ulcerativa. Então, o que é a retocolite? A retocolite é uma doença inflamatória crônica do intestino que tem influência genética, ambiental, entre outros, né? Considerada uma doença autoimune, né, para o nosso corpo. Então, anticorpos do nosso corpo vão atacar o intestino e vão gerar as lesões no nosso intestino. E como diferencia, doutor, a retocolite da doença de Crohn, que são doenças muito parecidas, ambas são doenças inflamatórias do intestino crônicas. Então, a retocolite, diferente da doença de Crohn, ela afeta mais o final do intestino. Então, ela pega o reto e o sigmoide, né, geralmente, ou o lado esquerdo do intestino, né, o cólon esquerdo. E geralmente é uma doença que afeta a mucosa do intestino mais superficialmente, diferentemente do Crohn, que afeta camadas mais profundas do intestino, tem mais riscos, né, aí de perfuração, né, a doença de Crohn, do que a retocolite. E a retocolite tem um caráter contínuo de afetar a mucosa. Então ela causa lesões contínuas no intestino, né? Ao contrário da doença de Crohn, que afeta partes separadas aí do intestino e pode pegar o intestino todo, né? Até mesmo desde a boca até o ânus. Geralmente a doença de Crohn, diferente da retocolite, ela pulpa o reto. Então ela não afeta o reto geralmente, mas pode ter casos de afetar o reto também. E a doença de Crohn pode causar doenças anais, como fissuras, né, fístulas, né, que é a comunicação do intestino com o ânus, né, saindo ali secreção às vezes por um outro orifício sem ser pelo ânus, né, então às vezes causam fístulas ali perianais, né, perto do ânus. Isso na doença de Crohn. Então a retocolite é uma doença mais do final do intestino, que afeta a mucosa mais superficialmente e causa lesões contínuas. Não tem áreas sadias entre essas lesões, como ocorre no Crohn, né? Então, a retocolite, o tratamento é muito parecido com a doença de Crohn. Geralmente usa corticoides. Então, os corticoides vão induzir a remissão da doença. O que é induzir? Estimular, né, a doença a acalmar. Então, tirar aquela inflamação ali do intestino, né? E depois que você vai tirando essa inflamação, né? Tira a crise da doença, né? Aí você pode usar imunobiológicos ou imunossupressores, né? Como azathioprina, né? Infliximab, né? Que são imunossupressores e imunobiológicos, né? E essas doenças vão fazer o quê? Vão controlar a doença para evitar de ter aquelas crises de repetição. Então, você usando esses medicamentos, principalmente imunossupressores e imunobiológicos, a doença vai controlar e vai evitar de ter essas recidivas. Então, é importante, além do uso do corticoide, só para indução, né, que vai fazendo aquele desmame, dentro de geralmente 2 meses, faz o desmame, começa uma dose alta, né, então é up down, começa uma dose alta e vai desmamando até tirar. E o medicamento imunobiológico ou imunossupressor, como a azathioprina e o infliximab, a gente vai dosando, né, vai aumentando a dose até chegar na dose ideal para o paciente, né, que geralmente é uma miligrama por quilo aí, né, é uma dosagem por quilo. Então, até chegar essa dose ideal para o paciente, que vai depender do peso do paciente também, e da tolerância do paciente, né, aí vai aumentando até chegar essa dose ideal que vai controlar a doença, né? E sempre avaliando aí exames laboratoriais para ver se não está tendo repercussões em outros órgãos, né? Então, como fígado, entre outros, né? O rim, sempre avaliando bem aí a tolerância do paciente também do medicamento, se ele está aceitando o medicamento, né? Qual forma de administração é melhor, se é medicamento por boca, se é injetável, né? Então, sempre tem que avaliar a tolerância também do paciente com a medicação, pois essas medicações têm muitos efeitos colaterais, né? Então, tem que avaliar a aceitação do paciente da medicação também. E é uma doença que tem que cuidar também, pois pode ter também, assim como na doença de Crohn, complicações como perfuração, menos frequente do que na doença de Crohn, né? E os sintomas geralmente é parecido, como dor abdominal, sangramento nas fezes, né? Diarreia também e febre associada. E o diagnóstico é feito geralmente pela colonoscopia mesmo. Então faz a colonoscopia e avalia essas lesões
e pode fazer a biópsia ali também, e é recomendado fazer a biópsia dessas lesões para ver se tem os achados sugestivos da doença de Crohn. E aí, você conhecia a retocolite? Sabia diferenciar a retocolite da doença de Crohn? Se você gostou, não esqueça de comentar aí embaixo, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas de gastro e sobre saúde digestiva. Um grande abraço!